Bom dia, paz do Senhor Jesus, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é dia 14 de janeiro, sexta-feira da primeira semana do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã tão abençoada, em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas para um dia feliz, para um dia abençoado, para um dia de milagres, para um dia de orações respondidas, para um dia de fortalecimento de Deus. Seu dia será abençoado demais, será lindo, será uma bênção. Mesmo com todas as dificuldades, você vai ter um bom dia com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, pela semana, Pai amado. Deus, que está chegando ao fim. Hoje é sexta-feira, dia 14 de janeiro. Obrigado, Deus, pela primeira semana do tempo comum. O nosso ano só está começando. Estamos na escola do Senhor Jesus. Sabemos, ó Pai, que estamos começando com fé. Começando, ó Deus, com alegria no Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela alegria, pela fé, pela paz, pela graça. Deus, continue conosco. Que esse dia seja cheio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Senhor te abençoe, querida Gabriela, Maria Lúcia, Rosana Rubim, Nathalie, José Luiz, meu amado Zé Luiz, Gessé e Carmen, Ana Beatriz e Gilmar, Agar, querida Gar Lacerda, Tereza Pereira, glória a Deus pela vida de vocês, a Martinha, Diná, que bom, Nancy, Evanil Rodrigues, meu amigo, glória a Deus pela vida de vocês, aleluia, Zé Mauro, pastor Zé Mauro, Orlando Lima Júnior, sejam todos bem-vindos e bem-vindas nessa manhã gloriosa, amém? A gente diz assim, graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Amém? Suzete, irmãos e irmãs, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é muito importante que as pessoas escutem, acompanhem, sejam abençoados, né? Herodia e Davi, glória a Deus pela vida de vocês, todos que estão entrando, todos que vão assistir depois, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? O evangelho de hoje é Marcos 2, do 1 ao 12. Na leitura, que a gente chama assim feriais, segunda a sábado, começamos com Marcos, depois Mateus, depois Lucas. Marcos 2, de 1 a 12, diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. E muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé,
Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente seu espírito, que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados são perdoados? Ou dizer: levante-se, tome seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, te agradecer por esta palavra e pedir, ó Deus, que o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, eu quero que você destaque hoje um versículo desse texto, que é o versículo 8. Jesus diz assim: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Jesus, ele olha para aquele homem paralítico, levado a ele por 4 outros homens, não é? Nós sabemos que Jesus estava fora de Cafarnaum, ele estava de cidade em cidade, também escondido nos desertos, no lugar de deserto, porque o paralítico desobedeceu, o leproso desobedeceu e acabou prejudicando Jesus. Jesus teve que começar a andar, né, um pouco mais escondido, no evangelho de ontem, mas ele retorna para Cafarnaum. E ao retornar para Cafarnaum, a Bíblia diz que a multidão já sabe que ele está em casa e todos vão para lá. Todos. Inclusive os escribas, inclusive os fariseus. Os religiosos, teólogos, se reúnem para ouvir a palavra de Jesus. Alguns querendo aprender e outros tentando descobrir, olha que coisa interessante, algum erro em Jesus para atrapalhar o ministério de Jesus, né? Nesse contexto aparece 4 homens carregando um paralítico com muita dificuldade para entrar, porque tinha muita gente. E é engraçado que a pessoa, mas as pessoas estão ouvindo, é só abrir. Mas não era só aquele paralítico, tinha muitos outros doentes na frente. É como se fosse uma fila de enfermos, Maria. Tem um paralítico, tem muitos doentes, não é? E os 4 têm a ideia de subir escada, abrir o teto, não é? Tirar. Hoje já sabemos que no primeiro século já existiam telhas, a descoberta teológica, arqueológica. Tiraram as telhas, que eram feitas de capim e barro, e abaixaram o leito aonde Jesus estava. Aí entra essa frase chave, não é? Porque Jesus olha para aquele paralítico. O que o paralítico precisa? O que o pobre precisa? O que o cego precisa? O que a mulher precisa? Irmãos, a nossa primeira necessidade é a necessidade do perdão para os nossos pecados. Essa é a nossa primeira necessidade.
É disso que nós necessitamos. É muito interessante isso, querido. Nós necessitamos da cura de Deus para os nossos pecados. Pastor, ali está uma pessoa com fome. O que ela precisa? Primeiro, do perdão para os seus pecados. É muito interessante você pensar dessa forma, querido. O problema do homem não é a miséria, não é a doença, não é o câncer. Isso tudo é consequência do problema. Mas o problema do homem, Fábio Lúcio Brandi, é o pecado. O pecado é o problema. Então Jesus surpreende todos. Porque aqueles rapazes não sabiam disso, né? Eu lembro que eu vi não sei se foi um filme, um desenho, marido, contando essa história, e aí contou a vida pecadora daquela pessoa. Quero perdão, quero que Jesus me perdoa. Aí os rapazes levam Jesus perdoa e fica feliz. Na realidade não é assim, querido. Provavelmente nem ele sabia que precisava de perdão, não é? Porque a maior prova que o homem é pecador é que ele não se sente pecador. Essa é a maior prova. Lutero usa essa frase. A maior prova que o homem é pecador é que ele não se sente pecador. Então nem o paralítico entendeu. Os 4 homens não entenderam. Os escribas e fariseus não entenderam. Eles não estavam ali para serem perdoados pelos pecados. Talvez, irmãos e irmãs, Eliane Maria Lopes, o nome pecado esteja relacionado à religião. E o nome cura esteja relacionado à necessidade que esse rapaz estava vivendo. Não é? Então, irmãos e irmãs, preste atenção nisso aqui. Ninguém entendeu. Até agora, no Evangelho, Jesus nunca tinha feito isso. Um homem vai atrás de cura divina. Jesus diz para esse homem, a Bíblia diz, vendo-lhe a fé. A fé para quê? Para ser perdoado? Não, Sandra Carvalho. A fé é a Sandra do Reinaldo. A fé para ser curado, não para ser perdoado. Volto a dizer, talvez a palavra perdão esteja relacionada com questão religiosa e a palavra cura com necessidade. Mas a Bíblia diz que vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, mas eu não quero isso, né? A minha necessidade não é essa. Então, a primeira coisa que a gente aprende, querido, a maior necessidade do ser humano é a necessidade de perdão para os seus pecados. Porque todos nós somos pecadores. Nós nascemos pecadores, fomos gerados no pecado original. Todos nós, não é? Ninguém precisa ensinar uma criança a praticar pecado. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir. Ninguém precisa ensinar um sujeito a pecar. Todos nós somos pecadores. A nossa natureza adâmica é uma natureza de Adão, é uma natureza de pecado. Então, irmãos e irmãs, a lógica humana não funciona. Porque até a nossa lógica humana está comprometida com o pecado. Não é? É interessante que eu preciso entender isso. A lógica humana é uma lógica de pecado. Nesse sentido, gosto muito da palavra do pastor Paulo Franco, Marisa. Todos nós somos pecadores. Pronto, fomos alinhados. Estamos na mesma posição, pecadores.
seja o budista, o cristão, o muçulmano, o islâmico, todos nós, homens e mulheres, seja homem, seja mulher, todos nós estamos, nivelados, essa é a palavra, nivelados, todos nós somos pecadores. Essa é a nossa natureza. Jesus vê a nossa fé e vê a nossa primeira necessidade. A primeira necessidade não é de cura. A primeira necessidade não é de pão na mesa. A primeira necessidade é de perdão. Somos pessoas pecadoras. Necessitamos da graça do Senhor. Esse rapaz foi surpreendido. Jesus viu a fé e disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Não é? Aí os escribas falaram uma palavra assim: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado a não ser um que é Deus? Não é? Aí entra a frase-chave que eu disse. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que assim pensavam, disse: olha, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Essa é a frase, não é? Jesus está fazendo uma coisa e as pessoas estão dizendo assim: como ele se atreve a fazer isso? Aí Jesus diz: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Essa é a frase-chave. Tudo que vai acontecer para baixo acontece por causa dessa frase. Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Amado, essa frase se aplica a tudo. Eu leio a Bíblia Sagrada, mas o meu coração está pensando outra coisa. Escuto uma palavra de fé, mas o meu coração está pensando outra coisa. Deus fala comigo, mas o meu coração está pensando outra coisa. Muitas das vezes o meu coração, e aqui no sentido está muito amplo, coração que pensa, não é? Pensando em seu coração, significa a alma, significa mente, principalmente a mente. Aqui, quando fala pensando com o coração, não é? É a mente que está lá construindo palavras, construindo valores, construindo decisões, construindo opiniões contrárias à vontade de Deus. Deus está dizendo: hoje eu estou contigo. Aí o coração fica pensando assim: por que o Senhor me abandonou? Não é? Eu estou do teu lado. Aí o coração diz: será se o Senhor existe? Hoje eu vou te curar. Eu acho que eu vou morrer dessa doença hoje. Não é? Vamos recomeçar com fé. Eu acho que eu não vou começar nunca. Não tem condição. Amado, nosso coração, ele começa a pensar coisas contrárias à vontade de Deus. Jesus está ali, dando a maior bênção que o homem necessita, que é a bênção do perdão. Quando Jesus libera o perdão, irmãos, não foi uma liberação apenas da palavra de Jesus. Houve um movimento, Gilmar, no mundo espiritual, de maneira tal que esse paralítico verdadeiramente sentiu paz pela primeira vez na sua vida. Ele sentiu paz pela primeira vez na sua vida. Porque pela primeira vez na sua vida, ele se reconectou com Deus.
Isso é uma coisa maravilhosa, né? Reconectou com Deus. Ele sentiu a paz de se conectar novamente com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Não é? Mas as pessoas ficaram falando como ele se atreve. Só Deus pode perdoar pecado. Ora, Jesus é Deus, não é? Só Deus pode perdoar pecado. E a frase-chave: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Não é? Eles, irmãos e irmãs, esses escribas, criam porque viram que Jesus curava. Então, eles viam que para Jesus era fácil curar. Deus estava com ele, não é? Mas não perdoar, porque só pode perdoar Deus, só Deus perdoa. Então, para eles, era impossível Jesus perdoar pecados. Era impossível Jesus perdoar pecados. Não é? Só Deus pode perdoar pecados. Era algo impossível. E aí, eu quero só declarar uma coisa interessante, irmãos. Muitas vezes nós aprendemos tudo errado. Até Jesus Cristo, ninguém pode perdoar pecados, só Deus. Depois que Jesus Cristo veio ao mundo, em João capítulo 21, diz que ele deu poder, na ressurreição dele, ele deu poder aos discípulos, capítulo 21, capítulo 20, né? Deu poder aos discípulos para perdoar pecados. A própria oração: perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é? Esse eu perdoar o pecado do outro, irmãos e irmãs, é algo que não existe no Antigo Testamento. Não existe na fé judaica. Não, isso não existe. Eu lembro quando o vídeo que eu vi, já até falei isso uma vez, a Madre Basileia levou os prefeitos da Alemanha, Marisa, lá em Jerusalém, para pedir perdão ao prefeito de Jerusalém por causa do grande holocausto da Segunda Guerra Mundial, cometido por Hitler e a Alemanha. Não é? O prefeito de Jerusalém diz assim: nós estamos muito felizes com o gesto de vocês, mas nós não podemos perdoar, por vários motivos. Primeiro, porque nós não somos Deus. Depois, porque a gente estaria desonrando as pessoas que foram mortas. Então, nós não podemos perdoar. Né? Agora, nós recebemos do Espírito Santo esse poder espiritual. Alguém te magoou, alguém te ofendeu, alguém te feriu. Você tem um poder espiritual de dizer: em nome de Jesus, eu perdoo os seus pecados. A questão aqui, as pessoas trabalham essa questão mais na área psicológica, né? Não, mas tem que esquecer do coração. Né? Amado, é algo espiritual. Está na dimensão espiritual. Não é? Você liberou uma palavra de perdão. Aquela pessoa já está perdoada. Deus não vai cobrar por causa daquilo, ela foi perdoada, você ministrou perdão. Isso é algo espiritual. Então, irmãos e irmãs, para os escribas e fariseus, a dificuldade não era curar, porque eles estavam vendo Jesus curando. Toda hora Jesus curava paralítico, mudo, surdo, cego, ele ia curando todo mundo. Mas para eles era difícil Jesus perdoar pecado. Não é? E aí Jesus fala assim no Evangelho: o que é mais fácil, dizer ao paralítico seus pecados estão perdoados, ou dizer levante, toma o seu leito e ande? Ora, eles estavam vendo o paralítico tomando o leito e andando. Então para eles seria difícil o quê? Perdoar pecados. Mas isso é para que vocês saibam
que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado. Irmã Letícia, não é? E disse ao paralítico: eu digo a você, levante, leve o seu leito e vá para casa. Quem tinha essa autoridade de cura? Jesus. E ele diz assim, para provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante, pegue seu leito e vá para casa. Jesus perdoa. Jesus agora mostrando que o Filho do Homem tem o poder para perdoar pecado, ele cura. E aí eles não têm mais nenhum argumento. Ele se levantou no mesmo instante, pegando seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim como? Jamais vimos cura? Sim. Mas jamais vimos alguém que perdoa pecados. Você percebeu? Jesus viu a fé daquele homem e a fé de todos os homens, vendo-lhes a fé dos 4 homens, vendo a fé do paralítico, Jesus perdoa os pecados. Jesus, irmãos e irmãs, a primeira coisa que ele faz na nossa vida é perdoar os nossos pecados. Mas só existe um caminho, que é o caminho do arrependimento. É voltar-se para Deus. É voltar para Deus e falar, Senhor, eu preciso de cura para o meu pecado. Não é? Talvez vire e mexe, o diabo traga coisas do passado, Satanás mexe na sua vida, mas você, em nome de Jesus, recebeu a bênção do perdão para os seus pecados. Por isso que eu acho lindo, lindo, lindo na liturgia cristã o momento da confissão. Não é? Infelizmente, na realidade metodista, a maioria das igrejas abandonaram essa prática, que pertence ao culto metodista, que é a confissão de pecados. Amados irmãos e irmãs, e deve ser feito com o coração muito aberto. Todos os dias nós devemos fazer um exame de consciência. Todos os dias. Todos os dias, principalmente na oração da noite, onde eu vou fechar os meus olhos em oração, lembrar de tudo que eu fiz, qual a palavra que eu falei que desagradou a Deus, o que eu pensei ou elaborei que estava fora do plano de Deus, o que existe algum pecado oculto que nem eu mesmo sei, o salmista fala que existe. Perdoa-me, Senhor, dos meus pecados que me são ocultos. Amados irmãos e irmãs, todos os dias devemos fazer um exame de consciência, né? Ver a nossa alma, olhar no espelho de Deus e falar, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nossos pecados são grandes, nossos pecados nos afastam de Ti, nossos pecados trazem maldição. Perdoa os nossos pecados, não é? E o Senhor vem, perdoa os nossos pecados, lança no fundo do oceano e dele não se lembra mais. Queridos irmãos e irmãs, a maior paralisia desse paralítico não era a paralisia das suas pernas. A maior paralisia que ele sofria era na área espiritual, era a sua necessidade de perdão.
Porque o perdão, ele paralisa as pessoas. E é justamente isso que Jesus nos dá. Ele nos dá a condição, aleluia, de recomeçar. Né? A condição de recomeçar, de reavaliar decisões que nós já tomamos. Não é? A pessoa toma uma decisão, a pessoa quer fazer alguma coisa, e quando ela tem um encontro com Cristo, ela consegue avaliar sua vida e recomeçar. Recomeçar uma vida de santidade, uma vida de alegria, uma vida de salvação. E é isso que Deus tem para cada um de nós, querido. A palavra-chave é: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Não é? Jesus realizando uma obra, Jesus realizando algo grande, Jesus perdoou o pecado do paralítico, não é? E as pessoas no coração deles pensando, porque ele se atreve a falar assim, não é? Não permita que o seu coração viva pensamentos, mastigue pensamentos, deguste pensamentos contrários àquilo que Deus quer na nossa vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é perdoado pelo Senhor. Tua vida é uma bênção. O Senhor tem um plano e um propósito para você e para a sua família. Então você é abençoado, você é perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós meditamos na palavra, agora queremos orar a palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos essa palavra. Senhor, o nosso problema é o nosso pecado. Por isso, Senhor, nesta manhã, confessamos a Ti que temos pecado com palavras, pensamentos, atitudes, omissões, pelo mal que praticamos, pelo bem que não praticamos. Tende piedade de nós. Jesus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Jesus, tende piedade de nós. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra de cura, de milagre e principalmente de perdão. Nós oramos, ó Deus, para que possamos hoje colocar diante de Ti nossa vida e que o nosso coração esteja, Senhor amado, aleluia, em comunhão com aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que alegria, queridos. Hoje, ao pôr do sol, começa o Shabat. E amanhã, o nosso sábado, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, 7 horas da manhã, aqui em Nova Friburgo. Nova Friburgo. Aqui em Ji-Paraná. 8 horas da manhã em Nova Friburgo. Em Ji-Paraná, 7 horas da manhã. Queridos, quantas pessoas, a pergunta agora, Marisa, quantas pessoas levaram o paralítico a Jesus? 4 segurando na cara. 4. O Marcos fala 4. Tá vendo, Denise Vieira? 4 pessoas levaram o paralítico a Jesus. Por isso que o paralítico foi abençoado, por isso que ele teve o perdão dos seus pecados. É isso aí, a professora Nathalie acertou, hein? Não é? Por isso que ele foi perdoado, Thiago Rios, não é? E curado também. Então, amado, esse é o momento da gente levar os paralíticos até Jesus. Levar aqueles que estão necessitados, né? Necessidade do perdão, necessidade da cura divina, amém? Necessidade de uma bênção familiar, bênção no casamento,
bênção na área financeira, bênção nos estudos, nos concursos. Então nós vamos levar. E eu creio fielmente, amado, que essa também é a minha missão, né? Levar em oração a sua necessidade a Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos nas tuas sagradas mãos cada pessoa que está assistindo ao vivo o Evangelho do Dia, como a Jussara Tex, como a Angelita Carvalho, todos os irmãos e irmãs. Senhor amado, colocamos nas tuas mãos aqueles que ainda vão assistir, como a Neuza, como o Valmir, como o Livingston e tantos outros irmãos e irmãs. Colocamos nas tuas mãos, Pai, subimos as escadas, retiramos o telhado, descemos a cama e colocamos nas tuas mãos, na tua presença, na tua frente, as pessoas que necessitam das nossas orações. Os enfermos, a família da Jane, Deus amado, o Davi, o Rodrigo Evanil, a Madalena, a Paulinha. Pai amado, colocamos diante de Ti Moisés, Ivete Luzia, o nosso irmão Osmar, a Marina, Maria. Colocamos todas as pessoas que necessitam de oração, de perdão e, ó Deus amado, de cura, de uma solução na área das finanças, de um livramento financeiro, de uma entrada, Pai, com a Tua providência. Pai amado, oramos, Senhor, pedindo, Deus, a Tua direção, para que um número maior de vidas, Deus amado, sejam alcançadas pelo perdão de Deus. Oramos pedindo o teu perdão e oramos, Senhor, liberando a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse dia, Pai, seja um dia de milagres, um dia de perdão de pecados, um dia de cura divina, um dia de provisão de Deus. Pai, em nome de Jesus, traga a provisão diária para a tua honra e para a tua glória. Deus, nós oramos por cada necessitado, por cada vida, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que alegria, meu querido irmão, minha irmã. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Tenha uma sexta-feira abençoada. Um início de Shabat muito feliz. Se o Júnior estivesse aqui. Hoje é aniversário do pastor Edmar, mãe. Aí. A Patrícia já preparou o bolo, cajuzinho, pastel. Parabéns, pastor Edmar. Vou mandar esse vídeo. Eu mando esse vídeo para ele todos os dias. Que legal, hein? Senhor, muito obrigado pela vida do meu amigo, pastor Edmar. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Que legal. Então, queridos, se o Júnior estivesse aqui, hoje ele ia fazer o pão ralado, né? Pão ralado, pastor Orlando, sem açúcar, meu filho. Muito bom. Vamos receber a bênção apostólica. É uma bênção revê-los. Essa é minha devocional de todos os dias e eu compartilho com você, né? Alguém fala, mas até nas férias, amado, quando você viajar, não deixe de assistir o Evangelho do Dia. Você pode estar na praia, na montanha, você pode estar no deserto do Saara, pode estar em Jerusalém, não deixe de assistir o Evangelho do Dia.
Nossa devocional tem que ser todos os dias. Amém? Glória a Deus por isso. Querida Alice, um beijo na Alice, um beijo na Nathalie, nossas irmãs, nossos irmãos abençoados. Só gente abençoada em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o Fausto, a paz, Fausto, meu amado Fausto, Suzy, Denise Vieira, glória a Deus. Vamos estar recebendo a bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Pastor Orlando, ontem orei pelo Luiz. Amém? Teu irmão que está, não sei se ainda está internado, né? Mas que o Senhor venha abençoá-lo em nome de Jesus Cristo. Um beijo, bom dia, paz do Senhor. Com Jesus é só vitória.